Olá, começa agora mais um TCU em Ação. Neste programa vamos mostrar ações do Tribunal de Contas da União que geraram economia aos cofres públicos e auditorias que colaboram para aperfeiçoar os serviços públicos. Acompanhe. O Tribunal de Contas da União vai exercer a presidência da OLA-CEFES nos próximos 3 anos. Em cerimônia, 6 personalidades foram agraciadas com o grande colar do mérito do TCU. O Tribunal aprova relatório consolidado das obras fiscalizadas, o Fiscobras 2012. E veja também, o presidente Benjamin Zimler participa de seminário sobre controle interno no Ministério da Defesa. O Brasil foi a sede da 22ª Assembleia Geral da Organização Latino-Americana e do Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores. Quem abriu o encontro da OLA-CEFES foi o presidente do TCU, ministro Benjamin Zimler, e o convidado de honra foi o vice-presidente da República, Michel Temer. A cerimônia de abertura da 22ª Assembleia Geral da OLA-CEFES teve sua mesa de honra composta pelo presidente do TCU, ministro Benjamin Zimler, pelo vice-presidente da República, Michel Temer, pelo vice-presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, pelo presidente da OLA-CEFES, Carlos Poli, entre outras autoridades. Em seu discurso, o presidente Benjamin Zimler apresentou o interesse do TCU em presidir a OLA-CEFES a partir de janeiro de 2013. Ele acredita na cooperação técnica entre os países como forma de aprimorar as auditorias. O maior objetivo da cooperação internacional é criar capacidades e gerar benefícios aos envolvidos. Razão porque essa iniciativa merece ser discutida, debatida, estudada e valorizada. Assim como as culturas e os vinhedos dessa região do sul do Brasil fecundam-se mutuamente, mesclam suas qualidades e cooperam para a produção de vinhos a cada ano melhores, assim deve ser vista a cooperação entre as nossas entidades fiscalizadoras superiores. Atuando de forma coordenada, podemos a cada ano melhorar nossas capacidades, e juntos produziremos não só auditorias melhores, mas uma OLA-CEF melhor, um continente melhor. Por sua vez, o vice-presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, enalteceu o sistema de revisão de pares, que ele considera fundamental para a evolução das entidades fiscalizadoras. Nardes acredita que as fiscalizações devem ir além das questões formais. Teremos muitos desafios pela frente, mas não temos medo e nem temor de uma derrota, porque o que nos anima é a fé na América, a fé em nossos povos e a crença que poderemos ter, com esta fé, um horizonte maior para todos nós, desde que permaneçamos unidos para defender o interesse comum. E a OLA-CEFES representa esse interesse comum, representa esse desejo de que todos possamos construir um país melhor para a nossa população e um continente melhor para todos nós. A presidência da OLA-CEFES no período de 2011 a 2012 coube à entidade fiscalizadora superior do Equador, sob a regência de Carlos Poli, que enalteceu a colaboração com organismos internacionais. Ele abriu oficialmente a 22ª Assembleia Geral. Declaro inaugurada esta 22ª Asamblea General Ordinária de la OLA-CEF. Muchísimas gracias. Na qualidade de convidado de honra, o vice-presidente da República, Michel Temer, foi o último a discursar na abertura da Assembleia Geral da OLA-CEFES. Para ele, só é possível haver democracia se houver efetiva fiscalização das contas públicas. De modo que, quando se fala em tribunal de contas, num órgão fiscalizador, está se falando da democracia. A democracia só subsiste, só se mantém de pé, só é grandiosa, só é visível, só é palpável, só é concretizável se houver um órgão fiscalizador das contas públicas no país. Durante a Assembleia Geral foram apresentados diversos trabalhos técnicos. Além disso, com o objetivo de simplificar e facilitar o entendimento, foram aprovadas mudanças na Carta Constitutiva da OLA-CEFES, tais como os novos prazos de mandato da Presidência e da Secretaria Executiva. A língua inglesa se tornou oficial da OLA-CEFES, ao lado da espanhola e da portuguesa. No entanto, o idioma de trabalho permanece o espanhol.
A união dos países membros e a cooperação mútua têm produzido excelentes resultados. E a visão prospectiva nos indica que essa união tende a se perpetuar e os bons resultados tendem a se reproduzir. O controle é um tema atual e que exige de nossa parte, que fazemos em nome da sociedade, esse controle, cada vez mais o avanço no sentido de termos normas internacionais, como a Intosai estabelece. O Tribunal de Contas da União foi eleito para presidir a Organização Latino-Americana e do Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores. A presidência da OLACEFES ficará a cargo do TCU no triênio que vai de 2013 a 2015. A Assembleia Geral da organização foi realizada na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul. Gramado, na Serra Gaúcha, foi a cidade em que aconteceu a 22ª Assembleia Geral da OLACEFES, Organização Latino-Americana e do Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores. O encontro, que ocorreu em novembro, congregou os 22 países componentes. Além disso, estiveram presentes como participantes e observadores representantes de outras nações, como Alemanha, Espanha e China. A OLACEFES é instituição autônoma de caráter permanente que tem como finalidade a pesquisa científica especializada, a capacitação dos corpos técnicos e a troca de experiências em auditorias. Um dos momentos mais importantes da Assembleia Geral da OLACEFES foi a eleição do Tribunal de Contas da União para a presidência no triênio de 2013 a 2015. Em nome do TCU, foi eleito por aclamação o seu vice-presidente e ministro Augusto Nardes. Quero solicitar-les a todos al pleno que, por favor, elijamos al futuro presidente de esta organización de pie y por aclamación, por favor. O ministro Augusto Nardes é de Santo Ângelo, região das Missões, no noroeste do Rio Grande do Sul. O ministro gaúcho é formado em administração de empresas. Depois, fez pós-graduação e mestrado em política do desenvolvimento, ambos em Genebra, na Suíça. Nardes ainda teve tempo para se especializar em estatística do trabalho no Japão. Peço a todos, porque sem o apoio, sem o suporte de cada um de vocês, nós não teremos condições de fazer um bom trabalho. Se a OLACEF existe hoje, é porque existe essa integração, esta irmandade, essa cooperação entre todos nós. Quem faz a OLACEF é cada um dos controladores, cada um dos tribunais que estão filiados. A nossa força está nessa união. É a primeira vez que o Brasil vai presidir a instituição que surgiu em 1965, mas só passou a se chamar OLACEFES em 1990. Sentimos-nos realmente orgulhosos pela distinção de que foi objeto o nosso país e o nosso Tribunal de Contas da União, com a aprovação do Brasil para sediar esse importante evento que representa o órgão máximo da OLACEFES, sua Assembleia Geral. Essa distinção pressupõe um desafio de organização que foi liderado pelo nosso vice-presidente Augusto Nardes. Uma enorme agenda de trabalho nos espera. Desafio, aliás, bastante mais amplo que aquele que nos foi imposto quando sediamos pela última vez uma Assembleia da OLACEFES, a 10ª, já no distante ano de 2000. A candidatura brasileira à presidência da OLACEFES foi pautada na continuidade dos avanços obtidos na gestão do Equador, tais como a maior troca de experiências entre as entidades fiscalizadoras. A gestão do Brasil no triênio 2013-2015 vai buscar ainda mais aproximação com a Organização Internacional de Instituições Supremas de Controle, a Intosai. Os éxitos de esta presidencia representarán progreso para el control gubernamental, motivación para los funcionarios de nuestras instituciones, contribuciones a la lucha contra la corrupción, la disminución de la pobreza y la consolidación de la democracia, pues con estas entidades fiscalizadoras superiores más sólidas, más desarrolladas, más potentes al momento de hacer el control, podremos defender con mayor eficacia los sagrados recursos de nuestros conciudadanos. Que iremos empenhar os nossos melhores esforços no sentido de auxiliar as entidades fiscalizadoras superiores a se desenvolverem para fazer face aos enormes desafios dos tempos vindouros. Que o nosso propósito é a união, de todos estabelecermos
um trabalho em conjunto para que possamos avançar no controle. Eu diria que talvez neste século XXI, o grande tema a ser abordado pela sociedade mundial é a questão do controle, da transparência, da eficácia, da eficiência que os cidadãos querem de suas representações. Veja a seguir, TCU entrega o grande colar do mérito para 6 personalidades. A gente volta já já. Seis personalidades foram condecoradas com o grande colar do mérito do Tribunal de Contas da União. O objetivo é homenagear pessoas que prestaram contribuição relevante para o país ou para o controle externo. Confira na reportagem. A insígnia do grande colar é constituída por uma estrela de 5 braços, esmaltados em verde e amarelo, assentada sobre raios dourados em forma de resplendor. No centro, há um círculo esmaltado azul com o antigo símbolo do TCU e a legenda Tribunal de Contas da União, 7 de novembro de 1890, que é data de criação do TCU. Na parte de trás da medalha, há um círculo dourado com as armas da República. O grande colar é oferecido anualmente no mês de novembro, quando se celebra o aniversário do Tribunal de Contas da União. O objetivo é homenagear personalidades que tenham contribuído de modo relevante para o país ou para o controle externo. A cerimônia acontece no plenário do TCU. O TCU, ao homenagear grandes figuras nacionais, ele traz o Brasil aqui para dentro do TCU. Aquelas pessoas que contribuíram, através dos seus talentos, com a história do Brasil, a história do povo brasileiro. Eu fico muito feliz quando nós criamos essa medalha, esse grande colar, porque está aí agora, né, o fruto, né, de todo o trabalho que foi criado e de homenagear pessoas que se destacaram e que se destacam na vida pública, na vida empresarial, na vida médica, enfim, em todos os segmentos da sociedade. De forma que isso é um incentivo maior para outros exercerem assim com retidão, com entusiasmo. Neste ano, 6 personalidades foram agraciadas. O escritor Ariano Suassuna, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Aires Brito, a empresária Yolanda Queiroz, o escritor já falecido Jorge Amado, o médico José Carlos de Almeida e o ministro emérito do TCU, Ubiratã Aguiar. Depois da entrega do grande colar, coube ao ministro Haroldo Cedras de Oliveira proferir discurso, no qual ressaltou a importância de vida dos homenageados. Ele desenvolveu, entre outros talentos culturais e poéticos, os quais são igualmente marcantes na sua vida. Em seguida, foi a vez do ministro Aires Brito falar em nome dos agraciados com o grande colar do TCU. Falar em nome de pessoas, né, tão queridas, tão dignas, tão merecedoras de elogio, como as pessoas agraciadas, de fora parte, evidentemente, a minha pessoa, é muito difícil. Há pessoas aqui todas criativas, todas imaginativas, inventivas, empreendedoras, que sabem sair da inércia e fugir do lugar comum. O presidente do TCU, ministro Benjamin Zimler, encerrou a cerimônia exaltando a importância de prestar o justo reconhecimento a personalidades de tamanho relevo para o Brasil. Esse é um momento muito alegre para o tribunal. Ele celebra seus 122 anos de existência, homenageia as pessoas importantes, mostra que são um exemplo a ser seguido por todos os cidadãos brasileiros. Olha, eu me sinto muito feliz. É um reconhecimento de uma instituição muito forte, a política séria que norteia um ponto muito importante do país, que são as finanças e a probidade administrativa. Então, eu me sinto muito honrado de receber esse colar de uma instituição tão séria e tão respeitada como o Tribunal de Contas da União. O que me vem à mente é dizer, valeu a pena.
a vida, quando a gente pode olhar no seu retrovisor e olhar para trás, saber de que não foi em vão um trabalho que foi reconhecido. Eu tenho um carinho muito grande pelo Tribunal de Contas da União, porque é uma escola de formação, é a casa que zela pelo Brasil. Eu recebi isso como homenagem do próprio país, né? Então, os ministros e os juízes, de modo geral, são pessoas que tocaram de representatividade. E, por certo vez, que é meio irreverente, tem um ditado que diz que homem não deve brigar com nenhum tipo de pessoa que use saia. Não deve brigar nem com mulher, nem com juiz, nem com padre. Né? Então, eu tomo isso como homenagem da mais alta corte da justiça do setor das contas do nosso país, e recebe muito honrado. O Tribunal de Contas da União aprovou o relatório de consolidação das fiscalizações de obras de 2012. Ao todo, no decorrer do Fiscobras, foram analisadas 200 obras e as correções propostas podem gerar benefícios de R$ 2,5 bilhões de reais. O Fiscobras é o plano de fiscalização anual que engloba um conjunto de ações do TCU com o objetivo de verificar o processo de execução de obras públicas financiadas total ou parcialmente com recursos da União. Os gestores também tomam ciência das constatações feitas pelo tribunal no decorrer das fiscalizações e têm oportunidade de apresentar justificativas ou comparar a adoção de medidas saneadoras. Ao longo dos anos, a atuação do TCU na fiscalização de obras tem trazido benefícios à sociedade, além de reparos financeiros. A fiscalização também colabora para o aprimoramento da qualidade das obras, que poderão melhor atender às necessidades da população. A fim de evitar a possibilidade de interrupção da execução das obras por falta de recursos orçamentários, os gestores têm se mobilizado para adotar logo as medidas saneadoras apontadas pelo TCU. No Fiscobras deste ano foram 200 obras federais analisadas pelo relator, o ministro do TCU, Haroldo Cedrais de Oliveira. Os principais problemas encontrados são projetos básicos e executivos deficientes e sobrepreços. O relatório apontou ainda falhas no acompanhamento das obras e restrições ao caráter competitivo das licitações. Em 124 obras, o TCU encontrou algum tipo de irregularidade grave, mas apenas 22 receberam recomendação de bloqueio de recursos para o próximo ano. Porém, 15 delas se tratavam de falhas de anos anteriores não corrigidas. As obras com indícios novos, detectados em 2012, são apenas 7. Essa recorrência, no meu entendimento, tem a ver com uma questão maior: a cultura da falta de planejamento e desestrutura dos órgãos, ou seja, falta de governança corporativa. As ações realizadas já geraram benefícios efetivos de R$ 140 milhões e ainda poderão gerar economia de até R$ 2,5 bilhões. As equipes técnicas do TCU obtiveram em 17 casos a resolução de problemas ainda no curso da auditoria. O tribunal não paralisa nenhuma obra. O tribunal oferece uma análise técnica competente, muitas vezes com embasamentos científicos que pouca gente sabe, da avaliação das obras públicas nesse país. E nesse caso do Fiscobras, o que nos cabe fazer exatamente esse exame periódico, anual, das obras consideradas mais importantes tocadas pelo Executivo com autorização do Congresso Nacional. O relatório foi enviado ao Congresso Nacional e irá subsidiar o trabalho da Comissão Mista de Orçamento na análise do projeto da Lei Orçamentária de 2013. No próximo bloco, o presidente do TCU participa de seminário no Ministério da Defesa. E você vai ver também. Ministros aprovam relatório de consolidação das fiscalizações de obras de 2012. Não saia daí. O presidente do TCU, ministro Benjamin Zinler, foi o convidado de honra do 2º Simpósio de Controle Interno do Ministério da Defesa. Zinler proferiu palestra e, em seguida, foi condecorado com uma placa em homenagem à sua atuação na Corte de Contas.
Cada um dos poderes da República deve manter um sistema próprio e integrado de controle interno. As unidades administrativas responsáveis pelas auditorias internas deverão ser de assessoramento e vinculadas à cúpula da respectiva instituição. A responsabilidade do controle interno envolve a avaliação de operações contábeis, financeiras, operacionais, entre outras. Entre as suas atribuições, se encontra ainda a de medir e avaliar a eficiência e eficácia da organização. O presidente do TCU, o ministro Benjamin Zimmerler, proferiu palestra no auditório do Comando da Aeronáutica. Militares das 3 forças participaram do simpósio de controle interno em Brasília, que foi aberto pelo ministro da Defesa, Celso Amorim. O presidente Zimmerler ressaltou a importância de um trabalho conjunto entre o controle interno e o externo. O tribunal busca interlocução com os órgãos administrados, jurisdicionados, para que nós possamos exercer em conjunto o controle externo. O controle externo é, em grande medida, um controle de parceria, em que nós precisamos compreender as metas, os objetivos, as dificuldades do órgão controlado, para que juntos possamos implementar recomendações e determinações para a melhoria exatamente dos resultados administrativos. A Constituição Federal determina que os responsáveis pelo controle interno, ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade, devem comunicar ao TCU. As competências são muito parecidas, há uma zona de interseção muito grande, há, inclusive no texto constitucional, um dispositivo que determina que o controle interno deve apoiar o controle externo. Isso significa que nós precisamos compreender uns aos outros e estabelecer métodos, modelos de atuação conjunta para evitar retrabalhos, para tornar mais eficiente a função de controle. Após a palestra, o presidente Benjamin Zimmerler foi condecorado com uma placa em homenagem à sua contribuição ao Brasil pela sua atuação no controle externo nos últimos 20 anos. Veja agora mais destaques da atuação do TCU. Confira. A preparação do Brasil para a Copa de 2014 tem o acompanhamento do Tribunal de Contas da União, relatado pelo ministro Valmir Campelo. Até agora, os investimentos subiram 14% em relação ao planejamento inicial. Os estádios estão adiantados, mas as obras aeroportuárias precisam acelerar. No caso das obras no aeroporto de Florianópolis, houve redução de R$ 6 milhões. Sob relatoria do ministro substituto Marcos Benquerer Costa, o TCU agiu preventivamente, ainda na licitação. Desta forma, o sobrepreço inicialmente encontrado foi logo corrigido pela Infraero. Por sua vez, o ministro José Jorge relatou a auditoria do TCU que avaliou o Programa Nacional do Livro Didático. Foi determinado ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação que elabore plano para implementar um sistema informatizado para gerenciar a entrega dos livros. Outro tema analisado pelos ministros do Tribunal de Contas da União foi a segurança nas plataformas oceânicas de exploração de petróleo. A auditoria do TCU, relatada pelo ministro Raimundo Carreiro, apontou a necessidade de se diminuir o tempo de resposta em caso de acidentes. Os incentivos culturais da Lei Rouanet foram novamente avaliados pelo TCU. Sob a coordenação do ministro substituto André Luiz de Carvalho, o monitoramento constatou que todas as determinações da auditoria de 2011 já foram cumpridas ou estão em fase de cumprimento pelo Ministério da Cultura. O Tribunal de Contas da União também se preocupa com a defesa agropecuária. Sob a relatoria do ministro José Múcio Monteiro, o TCU recomendou ao Ministério da Agricultura que intensifique a fiscalização de bagagens de modo a diminuir o risco de doenças entrarem em nosso país. Em outro trabalho, com a relatoria do ministro Walton Alencar Rodrigues, o TCU avaliou a atuação da Câmara de Regulação de Comércio de Medicamentos. Foi determinada a correção da tabela de preços de medicamentos, pois foram encontradas algumas falhas. Já a ministra Ana Reis foi a relatora do TCU de auditoria sobre assentamentos de reforma agrária no Paraná. Foram aplicados R$ 19 milhões na instalação dos assentamentos, mas há falhas na aplicação desses recursos. O superintendente do INCRA no Paraná ainda pode apresentar justificativas. Você pode fazer sugestões de reportagens para o TCU em Ação.
Basta enviar um e-mail para tv@tcu.gov.br. Não deixe de acompanhar também as fiscalizações do TCU pelas redes sociais, Facebook, Twitter e no canal do YouTube. A gente volta a se encontrar no próximo programa. Até lá!